Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho. Eu tô aqui em Novo Hamburgo, tô no Airbnb. Tenho feito bastante coisa, então não tenho conseguido gravar tudo. Eu lavei roupa na mão, porque no Airbnb só tem máquina normal, então eu preferi aqui mesmo, na mão, e já agilizar e estender pra ir secando. Nossa viagem é no dia 13 e tô aqui organizando. Eu já tô fazendo as malas ali. E minha prima vai vir aí daqui a pouco pra me ajudar um pouco também. Ah, fiz bastante coisa de manhã também, fui no mercado, porque aqui a gente não trouxe muita coisa pro Airbnb, então só tô pegando o que é necessário até a viagem. Daí tive que ir no mercado de novo de manhã. Vou colocar uns videozinhos do que aconteceu de manhã, consegui ver 2 dos gatinhos que eu falei pra vocês no outro vídeo. E daí vou colocar a filmagem pra vocês verem. Olhem só, gente, aqui no Airbnb nós temos de vizinhos essa gatinha, muito bonitinha. E lá o gatinho que eu falei pra vocês, branco com amarelo. O Edu tá louquinho pra dar carinha nos gatinhos. Eu gosto de gato. Vem cá, Mimi. Pessoal, tô aqui preparando malas. Essa aqui é mala bem grande, uma linha do Edu. Aqui itens essenciais. Ó, aqui eu tô começando a fazer uma outra mala. E aquilo ali eu acho que vai para um brechó. E bem, ontem foi a vistoria do apartamento. E bem, só foi um funcionário da imobiliária lá bater foto das coisas. Não foi alguém que já, tipo, fizesse a vistoria automática, era por um aplicativo. Meu esposo que falou que ele foi junto, né? E assim, hoje a gente recebeu a resposta da vistoria e daí tinha vários pontos marcados, mas assim, algumas coisas não são culpa nossa, até alguns detalhes a gente pode com certeza se arrumar, mas tem coisas que não é culpa nossa porque lá já é um apartamento antigo. Eu não lembro exatamente quantos anos, mas eu chuto que tem uns 40 anos aquele prédio. E o apartamento que a gente morava ainda tem o piso original. Muitos apartamentos estão sendo reformados nesse prédio. Até cheguei a comentar em algum dos vídeos, né, que eu tava com um vizinho com reforma. No meu era 901, 904 tava em reforma, assim, então fazendo reforma completa. Piso, parede, tudo que era coisa. E o nosso também tava precisando, até ao longo desses quase 3 anos que a gente viveu ali, algumas vezes foi um encarregado funcionário da própria dona do apartamento para arrumar algumas coisas, porque muitas coisas não estavam nem funcionando direito. E assim, quando a gente chegou, o apartamento lá estava bem sujo, ele tinha muita camada de cera, uma sobre a outra. Então, uma boa parte de cera eu consegui tirar. Não tirei de tudo, porque também eu tive a minha gravidez, depois do nascimento do meu filho. E assim, foi algo bem trabalhoso e com um material que não era agradável de se usar. Eu tô cuidando aqui porque meu neném tá dormindo enquanto eu falo com vocês. E, bem, o piso em algumas partes ele tava descascando. A madeira, eu acho, daquele apartamento devia ter pegado umidade. Tinha umas paredes que ela, desde que a gente chegou, tinha tipo umas partes mais altas, como se fossem umas bolotinhas, sabe? E daí o encarregado tinha falado, pegou umidade, já tinha refeito essas paredes, e o piso, e até ele falou assim, esse piso tinha que ser trocado, não sei o que, né? Daí ele falou, já falei pra dona de trocar, mas agora vocês estão aqui morando, né? Tá. Daí nós reclamaram bastante sobre o piso. Só que o piso, desde que a gente chegou, ele já tinha umas partes descascadas. E daí que ele tava aquele piso seco. E às vezes só de passar uma vassoura, um pano com desinfetante assim pra limpar, ele ia saindo mais lascas dessa madeira. E daí que bateram foto, obviamente tá mais feio, né? Porque saiu mais lascas. E daí reclamaram com a gente. Só que isso deveria ser uma reforma mesmo do apartamento. E não o desgaste só que teve ali enquanto a gente tava morando. Porque ele já tava ressecado, já tava com esse problema, né? Então não ia ter muito o que a gente fazer, sabe? A parte que era melhor lá do piso, eu cheguei a limpar bem, tirei muita camada, sabe, de cera, então eu tava entregando até melhor. E assim, questão das paredes, quando a gente recebeu o apartamento, a gente não recebeu ele pintado novo. Mas eu acho que isso a gente poderia sim pegar e pintar. A banheira reclamaram, só que a banheira quem arrumou foi o próprio encarregado dela, porque já é uma banheira antiga que tem desde que o apartamento foi construído e ela tava vazando pro vizinho de baixo.
e daí veio o encarregado dela arrumar e ele passou uma cola branca que ficou diferente do tom da banheira, e daí foi reclamado sobre isso, só que foi o próprio encarregado dela que fez isso, então não foi a gente, entendeu? E daí meu esposo falou assim que reclamaram em relação a isso, e daí ele falou, não tem como a gente pegar e reformar todo o apartamento, porque teria que trocar todo o piso, então, né? Até seria algo, sei lá, que daí valeria a pena, a pessoa pega, aluga o apartamento que já tá velho e daí o inquilino que fica 2, 3 anos tem que pegar e reformar todo, né? Daí todo mundo ia querer sempre alugar e pedir para as pessoas pegarem e fazer uma reforma geral. Tá. Mas fora isso, amanhã nós vamos conversar com a dona mesmo, ela vai lá e daí sim vai ficar tranquilo, porque daí a gente já conversa com ela sabe como é que tava, as condições do apartamento, vai ver que realmente são desgastes normais, e daí a gente vai ali pegar e fechar o acordo com ela, se tiver que pintar a parede vai ser pintado, mas acredito que daí vai fechar com ela direitinho, porque ela já sabe o que tava com problema ou não. Bem, e sobre o dia de hoje, eu vou tentar finalizar toda a organização. Eu tô torcendo pra que a roupa seque, porque aqui tá frio e tá tendo pouco sol, então a roupa não tá secando. Teve roupa que eu lavei ontem e ainda tá úmida. Tô pensando em colocar pra dentro essas roupas, que talvez com um ar-condicionado quente ajude a secar. E em último caso, eu vou ter que levar em uma lavanderia pra fazer secagem delas, ou levá-las úmidas numa sacola pra secar lá no Espírito Santo, porque o sol tá difícil aqui no Rio Grande do Sul, hein, galera? Continuo aqui com looks de frio, né? E só na expectativa da viagem sexta-feira, dia 13. Ih, sexta-feira 13, nem tinha reparado nisso. Mas vai ser um dia de sorte, não vai ser dia de azar, vai ser dia de sorte, vai dar tudo certo, energias positivas e que Deus nos abençoe. Que pelo bom, né? O gato? Tem macio o pelinho do gatinho. Gente, tô aqui com o Edu no shopping Bourbon. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ó, aqui é Panvel, a entrada principal. Saguão, aqui as escadas. Essas escadas, essas duas são só pra descer. Essas duas da entrada. Vou mostrar pra vocês. Eu peguei esse carrinho aqui, tem os carrinhos normais também. E eu peguei esse pro Edu dirigindo, que ele fica mais tranquilo. Aqui tem a C&A. Para esse lado tem os elevadores e ali Americanas. Pra cá tem uma outra escada rolante e essa sobe, tá? Eu vou pegar os elevadores, lá no fundo tem a Renner. Ali tem outras lojas de cosmético, ali é Boticário. A de cosmético é a Nova Era. E nós vamos pegar o elevador agora. Ó, os elevadores. Ó, saindo do elevador, aqui tem a loja da Lupo. Ali tem mini calzone, vou mostrar pra vocês a praça de alimentação, aqui é a loja Centauro. O Edu tá dirigindo bem feliz, gente. Adorou esse carro. Tá motorizado, gente. Ó, o mini calzone que eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui, ó, o Wish Burger. A gente nunca comprou um hambúrguer dali. O Rafa já comprou chopp, achou gostoso. McDonald's, croissant. O pica-pau, ele é de X, um X estilo gaúcho, né? Espoleto, tem massas e é cozinha italiana, né? Bocatino. O KFC que tá fechado. Aqui tem um restaurante, comida quilo. Sushi, Subway. E aqui segue a praça de alimentação, tem bastante mesa, bastante cadeira. Burger King, que é o meu favorito. O Subway. E ali o Chiquinho. E tem a via laser de depilação ali no canto do lado do Subway. Bem, eu e o Edu, nós vamos provar alguma coisa aqui. Gente, saindo do shopping, aqui é a estação Novo Hamburgo, é a última estação do trem, né?
Ou para quem mora em Novo Hamburgo, é a primeira. Mas na verdade, da linha é a última estação, né? Primeira estação é lá em Porto Alegre, é a estação Mercado. Depois tem a estação rodoviária e assim por diante, né? Até chegar aqui em Novo Hamburgo. Hoje é quinta-feira, umas 2 da tarde mais ou menos. E bem, vou contar pra vocês como é que foi a vistoria. Foi muito mais tranquila do que nós imaginávamos. A imobiliária tinha apontado muitos pontos, né? A gente deveria, bem dizer, reformar o apartamento inteiro para entregar. Daí a gente pediu, né, para que fosse feita a avaliação diretamente com o proprietário. Daí foi o filho da proprietária, né, que também é proprietário, lá avaliar essa manhã e a gente estava junto com ele. E daí foi bem tranquilo, porque realmente ele viu que os pontos que tinham colocado, por exemplo, a questão do piso, que o piso já estava descascando, o piso já estava velho, ressecado e saindo os pedacinhos. Então a questão do piso não era algo para nós, é algo para a reforma geral do apartamento. A questão das paredes também, ele disse que realmente a gente não tinha recebido o apartamento pintado e até tinha as marcas que tinha sido da outra pessoa que tinha alugado. Então a gente tinha feito a limpeza de todas as paredes e tinha passado massa corrida, né, nos buraquinhos do que a gente fez, que foi do painel da televisão. E algumas partezinhas ali, alguma coisinha assim, que a gente passado massa corrida também. E daí ele falou que realmente, tipo, vai ter que ser uma pintura geral. É uma decisão deles, né, daí pegar e fazer uma reforma geral lá no apartamento para dar uma renovada, porque assim, é um prédio bem antigo e aquele apartamento ele tava todo original, ele tinha até uma banheira muito antiga que o nosso apartamento era, acho que o único que ainda tinha essa banheira que tinha sido colocada quando construíram o prédio. E daí, mas ninguém tinha essa banheira antiga, só que ela já tava muito judiada, né? Uma banheira de sei lá quantos anos. E daí a última vez ela tinha dado problema, veio encarregado da própria proprietária para arrumar ela, porque estava vazando água pro vizinho de baixo. Estragou o gesso do vizinho de baixo do banheiro dele, né? E daí arrumaram a banheira, só que passaram tipo uma cola numa parte que tinha uma fissura dela. E essa cola ficou diferente da tonalidade, ela ficou branca. Só que essa cola toda vez ela tipo suja, passa poucos dias e ela cria uma sujeira meio nojenta. Daí eu sempre deixava essa banheira tipo com água sanitária, né? E daí ela ficava de novo branquinho, sabe? Limpava ali. Tá. Só que agora, desde que a gente já liberou tudo lá e a gente não tava usando mais, já criou mais e ficou de novo sujinho e feinho. Tinha sido um dos pontos que eles tinham botado, só que tanto da cola ser diferente. Só que não foi a gente que arrumou, então não era a nossa preocupação. E daí foi esse ponto também ali de ter sujado. Isso a gente também vai já deixar organizado, então vai ser trocado somente tampa do vaso e ser feito uma limpeza em alguns pontos assim, que daí o proprietário pediu. E foi isso, porque de restante tá tudo tranquilo, vai ter que ser a reforma geral mesmo, é um apartamento antigo, num prédio antigo. E a gente viveu ali 3 anos, né? Mas a gente não estragou assim nada, né? A gente sempre tentou preservar o apartamento, mas ele tem sim desgastes, porque ele já é um apartamento velhinho, né? Tá. Então eu tô bem tranquila, mas foi um peso das costas que isso aconteceu hoje, assim, foi bem tranquila a vistoria. Depois da vistoria, eu passei no shopping de manhã, mas bem rapidinho com o Edu, vi o horário que funcionava vivo, porque a gente precisava entregar um roteador. Comprei umas meias e um tênisinho que eu precisava muito e eu doei muita coisa, e muita coisa realmente não tava já me servindo bem, tipo, e eu nem ia usar, por exemplo, alguma coisa de salto. Hoje em dia, como mãe, é muito difícil, eu tô sempre com meu pezinho, né, meu nenê pesadinho, então eu não vou estar usando salto. E eu tava precisando de um calçado fechadinho, confortável, daí comprei um tênisinho e meia, e vim pra casa. Depois cheguei aqui em casa, organizei um pouco de coisa, peguei o roteador e decidi, vou ir lá pra Vivo, porque o Edu ainda tava cheio de energia, então aproveitei, fui lá na Vivo, entreguei o roteador
E consegui entregar também umas roupas que tinha ficado aqui, que eu falei que ia pro brechó. Entreguei lá no brechó. E legal que o brechó ele faz assim, ó, é o Garimpa Guria. Vou colocar o mapinha aqui onde fica o Garimpa Guria. E bem legal que eles fazem a análise das tuas roupas. Eles veem que eles vão querer ficar, te fazem uma proposta, né? E o restante eles podem destinar para doação. Então, se tu, eu já não quero mais, tu pode destinar lá, tu não sabe também onde, né, tu pode doar peças. Legal que o Guria Garimpa, ele faz essa ação também da doação das peças. Eu achei bem legal e falei para eles, não, realmente pode mandar o restante para doação, né? Fico feliz que outra pessoa vai aproveitar e vai ficar quentinha nesse inverno. E também recebi notícia da Bruna, do Luiz, que várias coisas assim já estão também sendo destinadas, né? E que ela tá aproveitando bastante a máquina, porque eles compraram a nossa lave-seca, tipo, e é muito útil para quem tem bebê. Nossa, uma máquina lave-seca é muito bom, gente. É melhor investimento para uma mãe. Porque assim, muitas vezes não vai secar todas as roupinhas da criança. Aqui no Rio Grande do Sul, no inverno chove, faz frio, demora muito para secar. Então é muito top, né? E eu passei perrengue aqui no Airbnb porque aqui só tem máquina normal. E daí eu preferi lavar aqui mesmo, lavei na mão num baldinho e coloquei secar aqui. E daí consegui fazer secar, ainda bem. Eu só lavei o essencial, que posso precisar com o Edu e alguma coisa minha e do Rafa. Só essencial mesmo. E o restante, né, deixei pra lavar depois, quando chegar lá em Guarapari. Tomara que em Guarapari o sol apareça, nós estamos precisando de sol. E bem, pessoal, vou ficando por aqui porque eu vou organizar mais coisas. Já tô bem dizer com quase tudo finalizado, isso eu tô em paz, graças a Deus. Acho que tudo vai dar certinho, tá até sobrando espaço. Eu fiz 2 malas, 3 mochilas e uma outra malinha do Eduardo. E assim, coube tudo e ainda sobrou um pouco de espaço nas mochilas, que a gente ainda pode levar alguma coisa. Então tá bem tranquilo pra viajar. E essa madrugada a gente viaja e daí já será um novo vídeo da nossa viagem, nossa chegada em Guarapari. Então eu fico por aqui, um beijão e que Deus nos acompanhe nessa viagem e que Deus acompanhe vocês também que estão assistindo esse vídeo. Beijinho e até a próxima!